que a gente possa estar alicerçado na palavra e entender que Deus vai cumprir tudo o que Ele prometeu em nossas vidas, amém? Eu trouxe a minha colinha, né? Porque eu não tô boba, tô igual a pastora. Vou ler um pouco na versão antiga, um pouco na versão nova, tá uma mistura. Vou ler em Efésios 3:20, né? E agora que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Quando Paulo escreve essa carta, ele está na prisão. E Deus já tinha revelado para Paulo, né, os planos dele. Ele já tinha revelado que agora nós, que somos gentios, né, nós teríamos direito também à salvação, nós seríamos herdeiros agora. Antigamente, os judeus, a salvação veio somente para eles, e não para nós, né? Mas agora Paulo revela, né, para os irmãos, ele está muito feliz, mesmo na prisão, ele está feliz em revelar isso, né? Que a salvação agora também viria para nós, que nós também somos herdeiros, né? Isso veio através da crucificação de Cristo, né? Deus entregou seu Filho na cruz e através da crucificação nós agora somos herdeiros do Senhor, né? Fazemos parte da promessa de Deus. E ele faz uma oração, né? E essa oração, na última parte, ele fala: pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, né? Ele tinha certeza que Deus poderia fazer mais. Mesmo ele fazendo aquela oração, pedindo diversas coisas para que Deus fizesse aos irmãos, né? Ele tinha certeza que Deus poderia fazer além do que ele poderia imaginar. Essa convicção, sabe, essa fé é muito grande. Nós estamos tendo essa convicção nos dias de hoje. Nós estamos tendo essa fé nos dias de hoje, nas coisas que Deus faz por nós. A gente muitas das vezes fraqueja e a gente pensa, né? Meu Deus, como que é que vai acontecer? O que a gente vai fazer? Às vezes passamos por lutas e por provações e a gente logo duvida. Nós não podemos duvidar do Senhor. Nós não podemos duvidar da fé do Senhor. Nós temos que ter fé, nós temos que acreditar no Deus que a gente serve, porque senão nada vai valer a pena. A gente está aqui na igreja e a gente não confia, a gente não acredita no Deus que a gente serve. Como que a gente vai pregar o ID se a gente não acredita no Senhor? Se a gente não acredita nas coisas que Ele pode fazer, nos milagres que Ele pode cumprir em nossas vidas, de nada vai servir, né? A gente sair da nossa casa e vir para cá. Eu passei por um período, né? Meu esposo, e de cura, né? E aonde Deus provou a nossa fé. E eu confesso que naquele momento eu havia ficado desesperada, né? Ele teve um acidente de trabalho, quebrou o osso do escafoide, é um osso do pulso, né? E o médico, quando a gente chegou lá, o médico falou assim: poxa, vocês poderiam ter quebrado qualquer osso do corpo, menos esse osso. É um osso de extremamente difícil cicatrização, sabe? É muito complicado. E nos próximos exames que a gente trouxe, a gente chegou a fazer tratamento no INTO, mas devido à pandemia, né? A gente teve que parar, a gente não conseguiu dar prosseguimento ao INTO, né? Ali em Nilópolis até. E aí a gente foi por conta própria, né? Gastando dinheiro que a gente não tinha, fazendo consultas aonde dava. E aí no médico a gente foi levar um exame para ele e ele falou assim: esse osso necrosou, vai ter que retirar, vai ter que botar pino, vai... E aí a gente ficou nervoso naquilo, porque necrose, irmão, para quem não sabe, é podre. O osso estava podre, estava apodrecido. E a gente ia ter que retirar aquele osso. E a gente já ficou nervoso e a gente saiu dali, sabe, desamparado. E a gente teria que voltar daqui a uns 15 dias, né, naquele lugar. E aí eu falei para o Senhor: Senhor, eu não quero mais voltar para o INTO, eu não quero mais voltar para médico, eu quero a cura. Eu preciso da cura na vida do meu esposo, eu preciso da cura para mim. E naquela época, Leonardo se encostou, né, e aí a gente estava na pandemia, fazendo casa, né, aquele desespero. E eu olhava para um lado, olhava para o outro e falava: meu Deus, por que a gente está passando por isso? E a gente não via solução, sabe? E a gente muito aflito, muito nervoso. Quando a gente voltou no médico, o médico
levamos exames novamente e o médico falou assim, eu não sei o que aconteceu aqui, mas o seu osso está bom. E eu falei, eu sei o que aconteceu. Deus fez um milagre, Deus curou o meu esposo. Estava podre, irmão, o osso, a gente teria que retirar, fazer cirurgia. E na outra semana eu entrei em oração, entrei em desespero, sabe? Falando, Senhor, ouve o meu clamor, ouve a minha oração. E o Senhor curou o braço do meu esposo. Foi para a honra e glória do Senhor, né? E não só no meio desses milagres, com o Leonardo encostado, com o Leonardo com um braço ruim. Aí mesmo assim a gente fez a nossa casa também, né? A gente não consegue enxergar as coisas que ele vai fazer lá na frente. Com o Leonardo trabalhando, o Leonardo não conseguiria fazer a nossa casa. Porque parece que não, mas foram pouquíssimas pessoas que a gente que ajudou na casa, que a gente pagou. Leonardo fez a maioria das coisas assim, sozinho, né? Teve que aprender muita coisa ali na marra, né? O homem virou eletricista, virou pedreiro, ele virou tudo. Falei para ele, na próxima casa eu não preciso contratar ninguém, que ele já sabe fazer de tudo. Mas ali Deus mostrou, né, para mim, sabe, que eu estava assim, incrédula, né? Uma pessoa que vai para a igreja, uma pessoa que ora, uma pessoa que busca, mas não está acreditando naquilo que Deus falou que ia fazer, no que Ele falou que ia cumprir. Nós precisamos ter esse entendimento. Deus vai fazer, Deus vai cumprir, mas a gente precisa ter fé nele, acreditar nele. Amém? Agora no capítulo, no Efésios ainda, né, 3,16, ele fala, e peço a Deus que da riqueza da sua glória, ele por meio do seu Espírito, dê a vocês poder, para que sejam espiritualmente fortes. Dê a vocês poder. Irmão, isso é muito forte. Na palavra de impacto, quando eu vim aqui, né, eu estava falando que estava passando por umas coisas espirituais, mas a gente tem esse poder. E quando ele fala para você, dê a vocês poder, a gente tem poder, irmão. A gente tem poder, a gente tem coisa que a gente não pode aceitar na nossa vida. Levanta a sua mão, repreende. Ele vai bater em retirada. Pega isso para você, você tem poder. Você tem poder sobre a sua casa, você tem poder sobre a sua família. Você tem poder para declarar bênção sobre a sua vida. Você é cheio do Espírito Santo. Você tem poder. Quando a gente foi na conferência do Espírito Santo, mês passado, um pregador, né? Ele pregava e aquele homem era cheio. E eu fiquei maravilhada com aquele homem. E ele fazia uma coisa com o ombro assim. Era muito engraçado. E eu cheguei a comentar. Irmão, juro pra você que na hora que eu comentei, o homem falou na hora. Ele falou na hora. Tem umas pessoas aqui que estão se perguntando o porquê de eu estar mexendo o ombro. Irmão, eu falei, não é possível. Ele me viu falando isso, não é possível. Como? Fiquei tentando entender. Um lugar cheio de gente, não tinha como ele ter ouvido, gente. Era muita gente, não tinha como ele ter ouvido. E ele não ouviu mesmo, não. Quem falou para ele foi o Espírito Santo de Deus. Olha a intimidade. Olha a intimidade que aquele homem tinha com Deus. Ele tem, que ele está vivo, não morreu. Olha a intimidade que aquele homem tem. Ele falou pra gente, né, que Deus sussurra no ouvido dele coisas que nós estávamos falando ali. Isso é um dom espiritual. E eu falei assim, Deus, eu quero isso. Eu quero esse poder, eu quero essa autoridade. A gente precisa buscar isso. A gente precisa buscar esse poder, essa autoridade do Espírito Santo sobre nossas vidas. A gente fala, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio. Mas você está buscando? Você está buscando para você ser cheio? Você tem que buscar. Eu falo isso para mim. Eu falo isso pra mim, porque eu tenho uma deficiência muito grande, sabe? E eu tenho, nem que seja amarrada, entendeu? Mas eu tô me obrigando a fazer o que Deus quer que eu faça para que eu venha crescer na casa dele, para que eu venha crescer espiritualmente. Já não é mais tempo da gente ficar na mesmice. Já não é mais tempo. Não é mais tempo. E eu falei, Senhor, que coisa maravilhosa é aquele homem. A presença do Espírito Santo exalava dele, sabe? Exalava. E ele falava que a presença era tão grande que o corpo dele físico não suportava. E ele dava uns espasmos assim. Eu falei, meu Deus, que isso? Eu preciso disso também. Eu preciso dessa autoridade, desse poder. Eu quero isso pra mim, sabe? E a gente precisa mesmo querer, a gente precisa pedir. E teve uma hora que ele falou assim, ore, fale com o Senhor. Você não é merecedor, mas fale, Senhor, eu não mereço, mas eu quero mesmo assim. E eu falei, Senhor, eu não mereço, mas eu quero isso, eu quero isso pra mim. E eu quero, irmão, e eu tô buscando. E eu tenho fé, pode não ser agora, pode não ser hoje, mas ele vai fazer
boa obra em mim, ele vai fazer. Eu serei transformada por completo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E no 17, ainda no 3, Efésios, ele fala: peço também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. Raízes e alicerces no amor. Quando ele fala isso, a gente está falando de amor de mãe, amor de casal, né? Ele está falando do amor ao próximo, o amor à obra do Senhor. Nós conseguimos ter entendimento realmente do que é o amor? A gente tem realmente esse entendimento do amor de Deus? A gente não consegue mensurar o amor de Deus. A gente não consegue, né? Mas ele fala isso, porque vocês têm raízes no amor. Essa semana retrasada, se eu não me engano, eu fui na casa dos meus pais. Chegando lá, meu pai comentou comigo que havia uma pessoa que chegou na casa dele. Ele não era daqui, ele era um boliviano. E o homem estava procurando por comida, né? Meu pai chamou aquele homem para dentro de casa, perguntou se ele queria tomar um banho, deu uma muda de roupa para aquele homem, né? E aí o homem comeu, tomou banho, depois foi embora. E eu fiquei olhando para ele, eu fiquei maravilhada com aquilo, sabe? Mas aquilo também me confrontou, sabe? Porque eu não teria coragem de fazer isso. Eu não teria coragem de chamar uma pessoa que eu não conheço para dentro da minha casa, dar de comida e dar um banho. E aquilo ficou confrontando. Eu falei, eu não estou amando direito. A gente não está, não é possível. Porque às vezes alguém na rua pede um centavo, um dinheiro, e a gente já fica meio assim, sabe? Não quer encostar na pessoa, não quer dar um abraço. E se chegasse agora uma pessoa toda suja, você abraçaria essa pessoa? É esse o amor que o Senhor está falando. É desse amor. E lá em Mateus... E lá em Mateus, o Senhor fala, né, que ele teve sede e deram de beber para ele. Ele teve fome e deram de comer para ele. E ele estava nu e vestiram ele. E aí os justos falam, Senhor, quando que o Senhor fez isso? Porque eu não me lembro de ter dado isso para você, eu não me lembro de ter feito isso para você. Eu não me lembro quando que foi, né? E aí o Senhor fala para eles. E respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo, que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Lá em Mateus 25, 40, o Senhor responde para eles. E quando a gente faz isso para um irmão da gente, a gente está fazendo para o Senhor também, sabe? Então, não é só uma caridade por dar, não é só uma coisa por fazer, sabe? É algo além. Esse é o amor que ele está falando. E às vezes, irmão, não precisa de você ir muito longe para você praticar o amor. Porque a gente tem aquela coisa de, eu tenho que ir longe, eu tenho que ir lá ajudar as pessoas de ruas. É claro, se o Senhor pôr no seu coração, amém, faça, sabe? Mas não precisa você ir muito longe. Às vezes é um irmão do seu lado que está passando por uma dificuldade financeira, que precisa somente, às vezes, de uma oração. Às vezes você tem o dinheiro para dar, mas você não dá. É um coração duro, sabe? Que não consegue ver o amor no próximo. Você se fecha para aquilo e a gente só olha para o nosso próprio umbigo. Hoje a gente está assim. Eu falo isso, irmão, para mim também, sabe? Porque às vezes eu estou na rua e às vezes a gente não sabe a situação daquela pessoa. Eu sei que há muitas pessoas hoje em dia que pegam dinheiro que não é para aquilo que vai ser feito. A gente deve ter cuidado sim, claro, né? Mas quando você sai na rua, peça ao Senhor sabedoria. Peça a Ele para te dar sabedoria sobre essas coisas, né? Peça ao Senhor para falar com você. Ele vai te guiar, né? Agora no 18, né? Ainda do 3, que ele faz uma oração, né? E eu achei muito interessante essa oração, porque é como se fosse uma... como se ficasse para nós, né? Para nós essa oração também, né? Para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. O amor de Cristo é um amor que excede o entendimento. Ele excede. A gente não consegue ter compreensão desse amor. A gente não consegue ter compreensão. E lá em Isaías 49, 15,
Pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho de seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Pode uma mãe esquecer de seu filho, mas o Senhor, Ele não vai esquecer de você. Ele não vai esquecer do que Ele prometeu para você, Ele não vai esquecer. Ele vai cumprir, Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. A gente precisa ter esse entendimento do amor de Jesus, vai além da nossa compreensão, vai além, sabe? Atravessa fronteiras. Ele deu o seu filho, Ele deu o filho dele, uma pessoa que dá seu filho, irmão. Uma pessoa que dá seu filho. É um amor que sabe, transcende, sabe? É um amor muito grande, o amor de Deus. Lá em Apocalipse, 2:4, João, foi revelado por Deus. E aí, vou lá em Apocalipse. Mesmo Paulo fazendo essa oração para os irmãos, mesmo Paulo pedindo que eles tivessem amor, mesmo Paulo pedindo que eles tivessem poder, mesmo Paulo falando todas essas coisas para eles, Aí lá em Apocalipse 2:4, tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Quando ele fala isso, a igreja de Efésios era uma igreja que odiava falsos profetas, ela abominava, Era uma igreja que muito, lutava, sofreu muito, pela obra. Era um lugar que muitas pessoas aceitaram Jesus, Mas aí ele fala que eles deixaram de fazer a caridade, deixaram a boa obra. E quando a gente deixa de fazer isso, irmão, é o amor ao próximo, a gente também deixa o amor de amar Jesus. A gente deixa de amar Ele, E aí Deus fala para eles voltarem, Voltarem para onde eles caíram. Ou seja, para eles veio o erro, aonde eles erraram, E se consertar. Senão o Senhor ia tirar deles, o castiçal. Vocês já viram aqui na igreja, aquele apoio de velas, Naquela época, aquilo representava a visão do Senhor sobre a igreja. O que é a igreja sem a visão do Senhor sobre ela? O que é? Não somos nada, nada. É necessário a visão de Deus sobre nós, É necessário. Então, Deus falou para eles que aquilo ia ser retirado dali, sabe? O que a gente precisa ter? Vigilância, irmão. Vigilância. O Senhor estava advertindo eles, para eles voltarem. E quantas vezes o Senhor nos adverte? Mas a gente tem uma teimosia. Enquanto não bate a cabeça em algum lugar, a gente parece que não conserta. Meu Deus, é necessário bater a cabeça. Deus fala, não vai por ali não, vai se machucar. Não vai não, vou quebrar a cara. Mas vai, quebra e volta chorando, volta quebrado, volta despedaçado. E não precisava estar passando por aquilo tudo, mas passa pela desobediência. Passa porque não foi obediente, não ouviu, o Senhor falou. Ele falou e continua fazendo. E ali, irmãos, em Jó 1:7, Satanás, ele fala para o Senhor, o Senhor pergunta a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Quando ele fala que para a gente ter vigilância, a gente precisa vigiar, é sobre isso. Porque Satanás, ele está aqui na terra. Ele está passeando, ele está observando a gente acha que está fazendo escondido. Primeiro que não está, porque Deus pode ver tudo. E segundo que Satanás está ao nosso derredor. Ele nos observa e ele só está esperando um minutinho seu para você dar mole, para ele, bocanhar você. E às vezes a gente fala, vou ali rapidinho. E esse rapidinho, irmão, não dá tempo de você voltar. Quantas pessoas falaram que vou ali rapidinho e não conseguiram voltar? Foram sem Jesus. Foram embora sem Jesus, conhecedores da palavra de Deus. Foram embora sem Jesus, só no rapidinho. Quando eu saí, fui criada em berço evangélico. Quando eu saí da igreja, eu tinha 19 anos. E eu voltei com 25 anos. Irmão, 6 anos eu vagando por ali, sem saber o que fazer. E quando uma irmã falou assim para mim, na época eu estava fazendo faculdade, entrei na faculdade com meus 19 anos. E ela falou assim, Deus manda te dizer que tá fazendo faculdade? Aí eu, tá, crente que era uma palavra boa e tal. Não
Não era, irmão. Era o fogo de Deus me pegando. E eu falei, toda boba, me levantei, era comigo. Aí ela falou assim, Deus manda te dizer, eu não vou te dar. Irmão, eu fiquei com raiva daquela irmã. Olha, eu fiquei com raiva daquela irmã. E ele falou, eu não vou te dar. Não adianta, enquanto não ficar do jeito que eu quero, da forma que eu quero, eu não vou te dar. Irmão, e aquilo foi tão real na minha vida. Eu fiquei andando em círculos, não parava emprego nenhum. Ele não me deu. Ele não me deu. Enquanto eu não me endireitei com ele. Não poderia ter me endireitado antes? Não poderia nem ter saído da presença. Eu tenho certeza que talvez ele já teria feito muito mais coisas. Mas aí saiu. Saiu, foi passear. Eu agradeço. Eu agradeço ao Senhor por eu ter conseguido voltar. Porque muitas pessoas não conseguem. Não tem essa força. Não tem essa força mais para voltar. Eu espero que eu nunca mais venha sair da presença do Senhor. E eu falo com o Senhor. Senhor, não permita. Não permita. Se eu for sair, o Senhor me leva. Me prepara e me leva. Meu Deus, mas a irmã é radical. Mas é verdade. Porque eu prefiro estar na glória com o Senhor do que sair da tua presença e ir para o inferno. Eu prefiro estar na glória. Eu falo, me prepara, Senhor, e me leva. Não me deixa me afastar mais. Nós precisamos ter essa vigilância e entender que não é mais tempo de brincar com as coisas de Deus. Não é mais tempo, acabou. Ele está falando, vem ao meu encontro, eu estou aqui. Ele está aqui, ele só está esperando você dar o primeiro passo. O Senhor, irmão, ele não invade não, ele só vem te chamando. Ele te chama, ele te chama, ele te chama. Você é filho amado do Senhor Jesus. E é isso, irmão, que Deus botou no meu coração esta noite, amém? Que os irmãos venham sair daqui cheio, igual eu estou saindo, amém? Marissa Tanuri, né? Marissa Tanuri. Como Deus é bom, né? O evangelho é tão simples. Tão simples. Às vezes a gente fica pensando tantas coisas, colocando dificuldades para seguir a Deus. E o Senhor só tem coisas boas preparadas para você. A gente, como ser humano, às vezes falha, como ela disse aqui. Às vezes a nossa mente, ela passeia, vai em outros lugares. E a gente acaba se afastando do caminho do Senhor. Mas a Bíblia diz que Ele é misericordioso. Sabe o que significa a palavra misericórdia? Ele é capaz de não nos castigar por aquilo que nós merecemos. Isso é misericórdia. É como se você pegasse seu filho e ele fizesse alguma coisa muito errada, ele te desse um prejuízo muito grande, e você chegasse para ele e falasse assim, eu vou te bater, porque você fez isso está errado, você tem que aprender. E ele chorasse, olhasse para você e te pedisse desculpa. E você olhasse para ele e falasse assim, você até merece, mas eu não vou te dar, eu não vou te bater, mas não faz mais isso. Essa é a misericórdia do Senhor. Servir a Cristo, amado, é decisão. Fique de pé comigo, por gentileza, por um instante. Você que veio aqui essa noite, nós vamos louvar. Mas eu queria que você, que está afastado do caminho do Senhor, você que ouviu essa palavra, eu queria que você pensasse um pouco agora na sua vida. Pensasse na sua história. Ou você que está na igreja, você pertence à igreja, mas a sua vida não está no alinhamento que Deus quer para você. Olha o que ela disse aqui. Ela se preparou, ela começou a fazer a faculdade, ela terminou, mas Deus disse, eu não vou te dar. E ela ficou sem. Parece que Deus é ruim, mas não, Ele é amoroso. E a Bíblia diz que a prova de amor de Deus é a correção. O Senhor corrige a quem Ele ama. Então eu queria que você pensasse nessa noite, na sua vida. Eu me esqueci. Feche seus olhos, do que constante. fizestes por mim. Pense na tua história.
Como eu perdi a fé no impossível. Como eu pude pensar que tu não podes operar, porque insiste em não ver teus milagres, teus milagres. Tu és poderoso. Tu és poderoso. Tu és poderoso. Estenda suas mãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, não somente agora, mas para sempre. Digamos juntos: Ministério Palavra de Vida. Aplaude o Senhor Jesus com alegria.